Olá, hoje no Legislativo em Pauta nós vamos conversar com um dos integrantes da bancada do Progressistas aqui na Câmara. O pai da Martina está no primeiro mandato como vereador e chegou na Câmara Municipal com força, fazendo mais de 2.600 votos. Seja bem-vindo, vereador Michel Promove. Obrigada pela presença aqui no Legislativo em Pauta. Muito obrigado, Manu. Eu agradeço, o espaço de poder falar um pouco mais, sobre o Michel Escalante, e também sobre o vereador Michel Promove. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais da minha vida, da minha trajetória aqui, poder compartilhar isso não somente contigo, mas com a população. Vamos começar por aí, vereador. Queria que o senhor falasse um pouco para as pessoas que acompanham a Rede Câmara sobre as suas raízes, família, lembrar um pouquinho o Michel Escalante, como o senhor falou. Assim, nasci e cresci no Areal. O Areal é muito grande, está entre os maiores bairros do município de Pelotas. E foi naquela região ali de Jardim Europa, Bom Jesus, Dunas, Leocádia, que aquela composição ali de vilas ou loteamentos que compõem o bairro Areal. Nasci em 89, vou fazer 34 anos, estudei na escola Cecília Meirelles, uma família muito humilde, pobres, não tivemos a presença paternal, então a minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo, e muitas vezes eu vivia na mesma casa com ela e não via ela. Ela saía às 6 da manhã para ir para o seu primeiro trabalho e voltava depois, porque ela era funcionária pública à noite, e voltava meia-noite. Então, às vezes, eu morava na mesma casa que a minha mãe e não via ela. Então, tem uma presença assim, muito forte das minhas irmãs na minha educação, na minha índole, no meu caráter, das minhas 5 irmãs que faziam ali o papel, elas eram as guardiãs dos irmãos menores. A minha mãe trabalhava em 2 empregos, nós não tínhamos ajuda, obviamente, o nosso pai adoeceu, era doente, era deficiente físico, ficou vivo até os meus 11 anos de idade, e depois, quando faleceu, não deixou pensão, não deixou nenhum recurso, não deixou patrimônio, nada, então a minha mãe teve que trabalhar dobrado, e as minhas irmãs, no caso, faziam o papel. Era eu, o Benhur, que é o caçula, eu sou o penúltimo, uma família de 10 irmãos, eu sou o penúltimo. Tem o Benhur, o caçula, tinha o meu irmão Patrick, que faleceu, e tinha a Kelly. Nós éramos 4 irmãos menores ali que tinham esse papel de ser educado pelas minhas irmãs, e eu agradeço tudo que eu aprendi com elas. A gente aprendeu desde cedo a cozinhar, a poder se virar sozinho, porque nós sabíamos ali que era nós por nós. Entendi, sou muito grato também às escolas, porque nós não passamos fome, porque nós tínhamos uma diretora de escola, diretora Lúcia, que depois passou o posto para a diretora Inês, que toda a merenda perecível ela deixava minha mãe levar para casa. E isso ajudava ali, na complementação ali das refeições diárias, todos os dias. Então, nós somos muito gratos pela escola, não só por tudo lá. Eu concluí meu ensino fundamental lá, mas não só do que eu aprendi, didaticamente, mas também pela ajuda social que nos deram. O meu primeiro emprego foi 12 anos de idade. Eu queria comprar um videocassete, sou maluco por filmes, por séries. E aí eu peguei e fui trabalhar no carnaval. Fui trabalhar no carnaval, vender cerveja, consegui comprar. Depois fui trabalhando 14, 15 anos de idade, 16 anos de idade. Aos 17 anos, meu primeiro emprego foi correr no caminhão do lixo. Por causa que eu tinha vontade de ter uma moto, E nunca faltou na nossa casa, com muita dificuldade, de comida. Mas todas as outras coisas que nós queríamos, um tênis melhor, uma bicicleta, uma moto, uma roupa tipo de grife, nós tínhamos que trabalhar, tinha que dar um jeito para poder comprar. Então, ali completando 18 anos, eu fui correr no caminhão do lixo, porque eu queria ser mototáxi. E eu falei, não, eu vou correr no caminhão do lixo, só o período para comprar uma moto e para tirar minha carteira, e depois eu vou abrir meu ponto, eu quero ser mototáxi, sou maluco por moto, E foi, e seguindo à risca o plano, corri 11 meses no caminhão do lixo, comprei minha moto, com a rescisão tirei minha carteira e fui virar mototáxi. Posterior a isso, depois eu tive lan house, tive lancheria, entende? E eu entrei no mundo dos eventos. Na verdade, foi um acidente. Eu morava no Fragata e a minha lancheria era no Areal. As minhas sobrinhas pediram o espaço da lancheria para fazer uma festa. E eu, deixei, não, tudo bem, não tem problema aqui, vai acabar meia-noite a lancheria, pode fazer a festa. Só que quando eu fui ver, tinha 100 crianças lá dentro da minha lancheria. E aí eu roubei a ideia das minhas sobrinhas, eu fazer uma festa. Eu fazer um evento. E a partir daí criou a Promove Produções.
e a Promove Produções, né? Hoje não dá para se dizer que vereador não é uma profissão, eu estou vereador, é um cargo eletivo, né? Que ele tem que se renovar de 4 em 4 anos ou não, então não existe a profissão de vereador. Hoje a minha profissão eu sou produtor de eventos, tenho a Promove Produções há 10 anos, mais ou menos, desde os 23 anos de idade, e através da Promove Produções eu consegui fazer muitos eventos beneficentes. Eu consegui fazer muitas campanhas sociais, muitas coisas. Eu implantei na cidade o ingresso solidário, onde tem um setor do evento com 1 quilo de alimento, né? Você ganha desconto. E, obviamente, essa 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas de alimento que a gente chegou a juntar, nós distribuía para instituições carentes ou algumas regiões ali bem pobres, principalmente do Areal. E uma série de coisas que aumentou meus horizontes, aumentou minha plataforma, né, de relacionamento. Eu entrei na política, primeiramente, para ajudar uma agente política, né? Me pediu ajuda, eu olhei, eu gostei do perfil, tipo, do projeto, né, que tinha, né, pro Legislativo. Falei, olha, conseguiu me convencer, eu vou ajudar, eu vou te ajudar nessa campanha de 2016. Né? E, obviamente, essa agente político elegeu, e tudo mais, nós não demos certo de trabalhar junto. Em 2018, né, continuei trabalhando, nós adotamos uma família na noite de Natal, nós adotamos um aluno, tem uma série, tem o Todos contra a Fome, tem uma série de eventos beneficentes que eu criei, e eu segui trabalhando. Em 2019 eu recebi uma proposta de poder, não quer te candidatar? Primeiramente, né, eu ofereci um pouco de resistência, achei que era muito difícil, né? Nós sabemos que trabalhar politicamente é muito difícil, porque nós temos um cobertor curto, onde a nossa receita do município ela é sempre menor do que a demanda, e eu não saberia como eu lidar com isso, de chegar no gabinete 500, 1000 demandas e nós poder, às vezes, tipo, conseguir, né, que atenda, porque vereador não atende, né, quem atende é o executivo, mas nós conseguir que o executivo às vezes atenda 10, 15% disso, e que muitas vezes não é má vontade. Realmente nós não temos recurso, falta recurso na saúde, falta recurso na educação. Então eu fiz alguns dias, né, de reflexão, primeiramente sabendo como é que eu iria lidar com isso, porque eu fazia antes, né, sem ter o compromisso, sem ter a responsabilidade, uma questão, né, social. Então eu fazia pro bem. Hoje não, hoje nós temos a obrigação, nós recebemos por isso, né, de poder trabalhar para que o serviço público chegue. E muitas vezes, quando nós não alcançamos isso, de certa forma, dependendo da demanda, dependendo da situação, é muito frustrante, né? Às vezes chegar e encontrar alguém na fila, tipo, da saúde, e às vezes não conseguir, né, que a pessoa seja atendida. Então, todas essas coisas eu levei em conta, eu levei em consideração, e no primeiro momento eu falei, eu não quis. No início de 2020, no ano já de eleição, me convenceram, e eu, primeiramente, eu me filiei no Republicanos, né, porque eu estava procurando algo que se alinhava mais ou menos com o que eu pensava, com o que eu queria. Eu filiei no Republicanos, algumas conversas, aquilo mais, e aí eu me encontrei no PP, por algumas pessoas que me fizeram bem quando eu era criança, por causa que eu era tipo de pessoa, eu estava sempre na frente de circo, não tinha dinheiro para entrar. Eu estava na frente de parque, não tinha dinheiro para entrar. Eu ia para o estádio de futebol, não tinha dinheiro para entrar. Então eu estava sempre na frente, pedindo para entrar, que alguém pagasse para mim, que alguém pagasse um lanche para mim. Então no PP eu encontrei algumas pessoas que me fizeram bem lá atrás. Entendi? E aí isso, eu acho que foi o divisor de águas ali para mim aceitar vir para o PP. O Marcelo, o Érico Ribeiro. Então o Fetter, essas pessoas me fizeram muito bem na minha adolescência ali, infância. E eu vim para o PP, eu trabalhei, eu não era o favorito, nunca, nenhuma conversa eu aparecia como nome favorito. Nós tínhamos uma nominata muito forte, tinha Rafael Amaral, tinha Fabrício Tavares, atual vereador naquele momento, né, concorrendo com o mandato, ex-vice-prefeito. Nós tínhamos a Adalim Bedeiros, que hoje tem um dos programas mais ouvidos de rádio ainda no município por anos, né, está se perpetuando na rádio pelotense. Nós tínhamos Michel Alau, ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-secretário de saúde, né, atual cardiologista. Nós tínhamos uma nominata muito forte que eu corria por fora. Nós tínhamos o Jair, né, falecido Jair, mas que todo mundo já sabia que ele iria bem também. Então, alguns momentos eu pensei, pô, onde é que eu vim me meter? Se eu pudesse voltar atrás, sairia daqui, porque eu sou um cavalo azarão no meio de toda essa gente boa. Eu falei, oh, meu Deus do céu, mas e não tinha mais para onde correr, porque tinha acabado o prazo. Quando eu fui ver onde eu estava, tinha acabado o prazo, né? E eu falei, olha, eu vou trabalhar duro, talvez se não der nessa, mas para a próxima eleição,
porque eu quero sim representar a sociedade, eu quero sim ter a oportunidade de poder fazer a diferença, de poder fazer coisas boas. E deu certo, né? Tive a feliz surpresa, não esperava tanto de ser o 5º vereador mais votado da cidade, mesmo com uma eleição meio, né, fora do normal, com pandemia, em que o voto é obrigatório, mas a campanha eleitoral era para não ir votar. Tipo, né, veículos faziam, né, a nível federal, faziam a campanha para não ir votar, e que se fosse votar, que tivesse muito cuidado, as pessoas perdendo vida. Então, foi muito complicado, né? Tem que levar em consideração que eu sou produtor de eventos e eu estava assim, a minha, tipo, maior ferramenta e com o meu recurso financeiro comprometido, porque eu vivia de eventos. Então eu pensei, olha, eu vou fazer uma boa campanha, as chances são boas, mas eu sei que eu tenho uma nominata muito forte, respeito à história, né, dos meus colegas partidários, mas se eu não eleger, eu vou trabalhar muito para fazer um bom trabalho para 2024 eleger. Eu consegui eleger e chegando aqui era muito mais difícil do que eu pensava, né? É isso que até um pouquinho, só antes da gente entrar isso, queria só retomar um pouco. Quando o senhor lá, o Michel que ficava na frente dos estádios, o Michel que não conseguia entrar nos lugares, que não tinha acesso, em algum momento o senhor passou na sua cabeça isso de um dia eu quero conseguir fazer por alguém o que fazem hoje por mim? Porque, claro, o senhor criança, muito difícil, pode ser que seja ter esse entendimento, mas aquele Michel lá atrás, assim, que tão cedo começou a batalhar, se imaginava em algum momento representando o povo para tentar reverter o que o senhor viveu? Eu não me enxergava politicamente representando o povo, mas eu sentia que eu tinha a necessidade de fazer, né, algo de bom, principalmente pelas crianças do lugar de onde eu vim, né? E que, de fato, a gente tem feito muitas coisas boas, até mesmo antes de entrar na política. Agora, né, de uma maneira mais efetiva, porque nós temos como buscar recursos, né, através dos deputados e tudo mais. Mas eu sentia, sim, a necessidade, né? E eu tive muitas pessoas, eu não tive pai, mas eu tive muitas pessoas boas que no meu caminho me fizeram muito bem. E eu enxergava em algumas pessoas uma figura paterna, uma referência paterna. Tio, irmão mais velho, tinha vizinhos. Eu era maluco por filme, né? Eu comprei o videocassete, trabalhei, vendi cerveja e comprei o videocassete. Mas aí eu tinha um problema. Eu não tinha dinheiro para alugar as fitas VHS. Era videocassete na época, as fitas eram VHS. E eu falei, tá, um problema eu já resolvi, agora tem outro. Como que um cara maluco por filme que quer ver 2, 3 filmes por dia vai ter dinheiro para poder alugar todos os dias? Então eu tinha um cara que foi muito bom na minha vida, uma referência muito boa. Ele me ensinou a ver notícia, a ver jornal, a me interessar por política, a me interessar por economia, que era um dono da academia, que era o dono da locadora da esquina da minha casa. É o Paulo. Paulo Gama, né, a locadora Gama. O que a gente fazia? Eu limpava a locadora para ele, e ele, obviamente, fazia um pagamento ali, às vezes que simbólico também, porque era uma pessoa, né, que estava sempre com dificuldade, trabalhava muito duro, mas também, quando a locadora fechava, eu poderia levar os filmes que eu quisesse, com a condição de entregar no outro dia, antes de abrir a locadora, porque a locadora não podia deixar de alugar. Então, a partir dali, eu comecei a ver muito documentário, muita coisa. Então, ele, né, entre outras pessoas, foi uma referência muito boa na minha vida, nesse sentido, que me fazia eu, com 11 anos de idade, me interessar em ver Jornal Nacional e querer entender o que estava acontecendo, obviamente, né, tipo, tentar entender em relação à economia, isso é bom, isso é ruim para nós. Eu sempre tive uma figura de falar muito, de questionar muito, de perguntar muito. Então, tipo assim, eu fui muito feliz com essas pessoas. E a forma que eu retribuo para todas essas pessoas que me fizeram bem é hoje também ser uma referência positiva para esses jovens lá do meu bairro. Nós temos hoje um projeto, eu tinha um sonho de adolescência ali, que era construir um complexo esportivo. Nós temos um projeto que nós atendemos de graça quase 200 crianças todos os dias. E nós garantimos ali material esportivo, agora material escolar, tem que estar matriculado na escola, é o único pré-requisito, não precisa ser bom de bola, não precisa ser bom na escola, tem que estar matriculado na escola, tem que estar estudando para poder participar do projeto. Mas no turno inverso da aula, da escola, no caso, nós mantemos ele ali no projeto. Mantemos as crianças no projeto, que tiramos as crianças das esquinas, tiramos as crianças, né, tipo, do caminho ruim, porque essas regiões, quanto mais pobre a região da cidade, a primeira oferta de emprego é o crime. Tipo, então, sabe, o crime, ele se aproveita dessa condição social de aliciar as pessoas, né, pela falta de, às vezes, estrutura familiar,
tipo insegurança alimentar, uma série de coisas, né, tipo, que faz com que eles puxem, às vezes, a criança, a adolescência, que ainda em formação de caráter, de índole, não sabe ainda o que querem de verdade, não sabe o impacto, né, que tem, às vezes, seguir alguns caminhos, se aproveitam, né, dessa situação e puxam. Então, nós temos 200 crianças lá, nós queremos ampliar para 300, e que aquilo a gente cuida como se fosse ouro, e que a gente não deixa, né, que o crime não chegue perto, que não toque nessas crianças. Isso é uma das coisas, uma das formas que eu arrumei de contribuir, entende? De retribuir todas essas pessoas que fizeram bem para mim e de contribuir com a sociedade. Isso não tem recurso público, isso é um projeto completamente independente, não é uma associação, é uma área privada, então nós não tem como acessar nenhum recurso público, entende? E ali é feito de doações e de boa vontade mesmo, de muita boa vontade. Tem um professor lá que é voluntário, tem o Wagner que cuida da quadra que também é voluntário, às vezes eu vou lá também e tipo converso com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, dou aula também. Então a gente tem feito algumas coisas boas, tem muita coisa para fazer. E esses são temas, né, vereador, que o senhor traz muito na tribuna, né? Conhecendo um pouquinho da sua história que o senhor está contando, e até por isso mesmo que esse programa, o objetivo dele é justamente isso, as pessoas identificarem, conseguirem conhecer a pessoa por trás também do parlamentar, né? E as pautas que o senhor traz na tribuna, a cobrança, que é o papel do vereador, que o senhor faz em cima da falta do serviço público, se justifica um pouco pela sua trajetória e por essa visão, né, que o senhor tem, que até eu ia lhe perguntar, quando o senhor se elegeu, assim, que foi uma surpresa, né, porque teoricamente o senhor era o azarão, como o senhor disse, naquele momento que caiu a ficha, pronto, eu estou eleito. E agora, assim, o senhor já tinha certo na sua cabeça o seu plano de como o senhor ia gerir as coisas, de que forma o senhor ia atacar, quais as pautas que o senhor ia mais trabalhar? Primeiramente, tipo, deu muita alegria ali na hora, né? O primeiro momento ali, tipo, foi de muita felicidade. Eu tive muitos amigos que me ajudaram, né? Como eu falei, fiz uma campanha modesta, não tinha recurso, né? Então, tinha alguns colegas ali que competiram comigo, né? Dentro do partido, porque obviamente existe uma competição, né? Ampla, né? Que com todos os candidatos da cidade, mas também existe uma competição interna, porque às vezes tu pode ficar entre os 21 mais votados da cidade, mas mesmo assim ficar de fora. Então eu sabia que eu estava em duas competições. Primeiro, né? Ficar entre os 21 mais votados. E depois ser o mais votado do partido, porque, né, poderia ficar de fora. Então, ali naquela noite do dia 15 de novembro de 2020, aquele domingo, fiquei muito feliz. Aí eu dormi e no outro dia eu acordei preocupado. Tudo bem, eu consegui, mas e agora? E eu não tenho nenhum problema de falar disso, eu vim aqui na casa para aprender, eu não cheguei na casa preparado, eu não tenho nenhuma vaidade para falar disso, isso para mim é completamente tranquilo. Eu pulei etapas, eu não fui assessor de vereador, eu não trabalhei na Assembleia, eu não trabalhei na Câmara, eu não fui CC da Prefeitura, então eu não conhecia a estrutura por dentro. Obviamente tinha um conhecimento, né, superficial de como funcionava as estruturas, mas eu não tinha a experiência, né? Não tinha vivido a experiência. Então eu saberia que aqui eu teria que vir aqui para casa, que ao mesmo tempo que eu teria que trabalhar muito, por causa que principalmente a minha região necessita muito, mas ao mesmo tempo eu não teria tempo, porque eu teria que aprender também, ao mesmo tempo, trabalhar e aprender, por causa que eu sabia que eu não tinha experiência. Então, assim, os primeiros instantes, assim, foi muito preocupado, sabe? Tentava esconder a preocupação, porque eu tinha muita gente deu o voto para mim, porque a minha campanha foi baseada na oportunidade. Porque, olha, todo mundo sabe como está, tem muitos vereadores que estão há muito tempo aqui na casa, então eu queria uma oportunidade, que se eu não trabalhasse bem nesses 4 anos, que me demitisse e não me desse a segunda oportunidade. Então foi muito pautada a minha campanha na oportunidade. Eu caminhava, às vezes as pessoas, vai asfaltar minha rua? Eu falei, não tem como asfaltar tua rua é R$1 milhão para asfaltar, tem 1 quilômetro de rua, mas vai passar alguém atrás de mim que vai mentir que vai asfaltar a rua da senhora. Aí a senhora pode escolher acreditar na verdade, entendeu? Ou na mentira. Então as pessoas me deram de fato uma oportunidade, então eu tinha muita preocupação em não decepcionar. Então, assim, o primeiro mês aqui na casa, aquele 1 mês e meio que antecederam, né, antes de assumir de fato, né, porque elegemos no dia 15 de novembro e esperamos 45 dias para poder assumir. Então, esses 45 dias e mais os primeiros meses ali, tinha muita preocupação
em não poder já inicialmente ou prematuramente decepcionar. Falei, olha, eu tenho que fazer algo de impacto, eu tenho que levar, tem que ter algum projeto que seja bem direcionado, que seja executado, eu tenho que conseguir recurso federal para poder executar tal obra, eu tenho que fiscalizar muito, porque isso é uma das coisas que a população cobra muito, que o vereador não fiscaliza, e que é o papel do vereador. Sim. Que o vereador não troca lâmpada, não dá cano para a valeta, mas o vereador tem a obrigação de ir lá saber por que não trocaram a lâmpada ainda, ou se trocaram, por que não fizeram o serviço bem feito. Então, a gente tem que ter o equilíbrio entre, nós sabemos que não é a gente que executa, mas nós sabemos que nós temos a obrigação de trazer resposta por que não foi executado e cobrar que executem, que as coisas aconteçam. Então, tipo assim, os primeiros meses se foi muito preocupado, eu chegar em casa às vezes e não dormir, mas obviamente, né, com o tempo, né, fomos se estruturando. Também eu trouxe as pessoas da minha confiança aqui para casa. Então, assim, o primeiro momento eu não peguei pessoas já experientes na política, eu preferi não. Vamos entrar todo mundo junto no processo, né, de aprendizado, porque eu confiava na capacidade também, que no processo, né, se preparariam também, mas que também que me desse respaldo e confiança para eu poder trabalhar, para eu poder acertar, para eu poder errar, e tem sempre com quem contar. Mas foi muito, muito, muito difícil. Imagina, e o senhor fez um caminho, como o senhor falou, diferente da maioria, né, dos parlamentares, porque até mesmo em primeiro mandato, grande parte ou já trabalhou com política como assessor, ou já tinha alguma ligação. O senhor não, né? E o senhor chega na casa sem essa experiência, mas o senhor chega também com muita vontade, eu acho, assim, de desenvolver um trabalho, assim, de fazer. E eu queria até que o senhor falasse dessa sua visão antes, assim, a visão que o senhor tinha de fora, de como era a atuação de um vereador. No momento que o senhor chega, tem uma cadeira dentro do parlamento. Essa visão mudou quando o senhor se deparou com a realidade, como é de fato a atividade de um parlamentar? Com certeza. Antes, né, obviamente, é um direito do cidadão, mas muitas vezes a própria população não conhece os seus direitos, né? Às vezes não conhece seus direitos. É o meu direito, sim, de cidadão, não como vereador, de chegar numa secretaria e exigir respostas de quanto a secretaria tem de orçamento, de quanto custa a demanda mensal, mas, de fato, eu nunca fiz isso antes de estar vereador. Então, obviamente, eu achava que antes de eleger, que as coisas seriam mais fáceis, que eu achava que não. Tem muita gente que eu acho que tem má vontade, que dá para fazer sim, dá para fazer muita coisa. E que, de fato, eu me deparei com situações onde não tem. Tipo, eu já me deparei com situações de chegar no hospital e ver ali o repasse, às vezes, para a saúde do governo federal e às vezes do município não cobre a demanda. E não tem, não é má vontade. Então, para mim, foi muito difícil, tipo, chegar para alguém e dizer, olha, tem que ficar na fila mesmo doente, tem que orar, e tem que esperar, porque a secretaria realmente não tem recurso, não tem o que fazer, saúde é muito caro. Eu sempre trago os exemplos da saúde, porque a saúde é muito caro, é muito, muito, muito caro a saúde. Então, isso é um dos maiores problemas que nós temos, porque educação sem saúde não adianta, infraestrutura se não tiver saúde não adianta, turismo, todas as outras coisas que sem saúde não consegue, né? Nem a execução. Então, eu tive essa dificuldade, muitas vezes, chegar numa secretaria, pedir o orçamento e ver que o orçamento não tinha capacidade de atender, às vezes, a metade da demanda. Então, para mim, foi muito difícil o primeiro impacto, sabe? Porque eu achei que não, que tem que entrar lá para dentro e tem que trabalhar. Mas também tem coisas positivas, que tem muitas coisas boas que a gente conseguiu. A gente conseguiu articular, a gente conseguiu trazer soluções. Nós já conseguimos, com o nosso mandato em ministério, pedir recursos. Fizemos uma caravana, eu, falecido vereador Jair, na Câmara dos Deputados pedindo recurso. Tem recurso do senador Reis aqui, tem recurso do deputado Afonso. Então, nós conseguimos também muitas coisas em que nós não temos recursos, às vezes no município, nós conseguimos trazer contrapartidas. Tipo, quanto é que custa? É 400, mas nós temos 300 mil reais, a gente consegue a execução. Então, tem essas coisas boas que o nosso mandato trouxe mais de 2 milhões de reais nesses 2 anos para cá. Então, assim, não é um mandato que critica, que aponta defeito, é um mandato que já comprou muitas brigas, né, por apontar, por cobrar, por exigir respostas, mas também é um mandato que trouxe soluções, que trouxe recursos, porque nós sabemos que não se faz política sem recursos. A gente conseguiu tentar equilibrar
essas questões de, não, primeiramente vamos ver, não vamos criticar, vamos entender. Quanto tem de recurso ali? Olha, tem recurso suficiente, tá? E por que não fez? A gente cobra, a gente bate, a gente expõe. Não, realmente não tem recurso. Então vamos tentar achar a solução para que seja atendido isso. Mas o nosso mandato, se eu não me engano, é o mandato que mais fiscalizou. É o mandato que tem mais pedidos de informação, é o mandato que mais comprou briga, é o mandato que mais entrou em secretaria também para poder cobrar, tanto da questão estrutural, defendendo ali o servidor, que às vezes não tem condições de trabalhar, mas também a população que cobra o serviço. Então foi um mandato assim, ó, até aqui, que fiscalizou muito, que era o que eu entendi. Olha, eu não posso, quando eu entrar lá para dentro, eu não posso me omitir, porque a população cobra muito isso. Então tem uma parcela da população que fala, não, eu quero que tu entre para lá e me represente, porque eu não vejo os vereadores fiscalizar e eu quero que fiscalize. Então isso eu trouxe, não é nem um perfil do vereador, isso é uma demanda da população na eleição. Sim, dos seus próprios eleitores. Dos eleitores dizem assim, não, eu quero que fiscalize, eu quero que fiscalize. Então, olha, primeiro ponto, fiscalizar. E isso, de fato, traz soluções, porque tem muitas situações, às vezes, que nós ali, damos exposição ao problema e no outro dia é solucionado. Então, a fiscalização, ela funciona, ela é efetiva e muitas vezes, às vezes, teve fiscalização que beneficiou centenas de pessoas em relação a tanto a questão da iluminação pública, como a questão da educação, como a questão da merenda escolar, que muitas vezes nós trazia o problema para a tribuna, nós ali formalizava o pedido de informação e às vezes em 2, 3 dias era solucionado. Então, assim, ó, nossas principais ferramentas do mandato é a fiscalização. O senhor, em 2022, ocupou um lugar na mesa diretora, né, que já é uma função de grande responsabilidade, e esse ano foi eleito presidente de uma das principais comissões permanentes da Casa, que é de Orçamento e Finanças, né? Já no início, o senhor já tomou a decisão de separar as reuniões, né, que eram realizadas em conjunto, tanto da COF quanto da CCJ, que é a Constituição, Justiça e Redação, a comissão. Eu queria que o senhor falasse um pouco da expectativa de trabalho, né, à frente dessa comissão que é tão importante e de ocupar essas posições, né, com grande responsabilidade. Com certeza, a gente tem, né, tem entendimento que a CCJ é a comissão mais importante da casa. E essa mesma leitura, né, essa mesma importância ela é dada na Assembleia e também no Congresso. Que é a comissão que trata, né, a constitucionalidade do projeto, da emenda, obviamente é importante, mas trata de uma lei. Mas a COF, no meu entendimento, não mais importante, né, que discutir a constitucionalidade, a legalidade de um projeto, de um processo, de uma emenda, enfim, mas também nós temos que discutir a viabilidade financeira. Na minha fala, né, anterior, eu falei que não existe política pública sem recurso. Não existe educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura, não existe sem recurso. Então nós devemos dar a devida atenção, né, para tratar o impacto financeiro de todos os projetos. Tivemos na casa projetos que teve impacto de milhões de reais e nós não discutimos o impacto financeiro. Então eu tinha o entendimento que, olha, a importância que tem o recurso financeiro, o potencial de compra de serviço público na cidade, nós temos que minimamente discutir. Então, todo projeto que vir para casa agora, nós queremos discutir o impacto financeiro e nós queremos que o projeto venha com impacto financeiro. Nós queremos saber, olha, qual é o impacto disso? Sim, da onde vai sair o recurso? Sim, para onde vai o recurso? Sim, tem viabilidade? Tá, a legalidade do projeto, ok. A constitucionalidade, ok. Tem jurisprudência? Tem. Tudo bem, mas agora nós queremos saber, e viabilidade financeira tem? Isso é viável? Isso beneficia? Porque nós sabemos que, né, dentro das nossas casas, a gente tem que gerir o dinheiro de uma forma eficiente e inteligente. Porque, às vezes, é um mal, muitas vezes, não é quanto nós recebemos, é quanto nós gastamos. Então, eu trouxe esse perfil para a COF desse ano nós queremos avaliar melhor, nós queremos dar mais sensibilidade ao impacto financeiro de cada projeto, seja ele positivo ou negativo. Então, minimamente, nós precisamos separar para que tenha a discussão adequada. Então, esse foi o meu perfil na COF. Nós temos aqui, eu acho que 99% das secretarias, as demandas são maiores do que o recurso disponível. Então, como é que nós não vamos tratar com sensibilidade, né, diante de uma situação
né, em que o empobrecimento da população, olha quantas milhares de pessoas foram demitidas em Pelotas, teve muita gente que perdeu seu emprego, muita empresa que fechou, muito empreendedor que não conseguiu se sustentar, que não conseguiu resistir até lá. Então, minimamente, o nosso papel porque não é o nosso dinheiro, não é o dinheiro do vereador, não é o dinheiro da casa, não, nós estamos aqui discutindo o dinheiro da população. Então, se nós temos o cuidado das nossas casas, nós cuidar do recurso de forma eficiente para garantir conforto e segurança para a nossa família, por que nós vamos dar a mesma importância para o recurso da população? Vereador, nosso papo já está se encaminhando para o final, né? É um papo que traz um pouquinho, né, do Michel Escalante, do Michel Promove, do mandato. E aí, para encerrar antes, obviamente, eu quero agradecer de novo a sua presença aqui com a gente, pedir que o senhor deixe uma mensagem para o telespectador da Rede Câmara. Sim, eu agradeço, né, a oportunidade de poder falar um pouco sobre minha história. É uma história que recorrentemente eu subo na tribuna e vou fragmentando algumas partes dela. Eu sou muito feliz pela minha história, por tudo que eu aprendi. Eu acho que aprender no amor é importante, mas na dificuldade torna a gente mais forte. E eu tenho muito orgulho disso. Às vezes a gente vai trazer aqui a história da vida da gente, e as pessoas acham que quer se colocar numa posição, né, de coitado ou qualquer outra coisa, de vulnerabilidade. Não mesmo, eu tenho orgulho da minha história, eu me acho uma pessoa, né, muito forte, mas por tudo que eu passei. E a mensagem que eu deixo, primeiramente, é agradecer, né, a confiança do eleitorado, também agradecer a confiança, não somente do eleitorado, porque a gente tem que aprender a separar, né? Parte da população votou em mim, mas a outra parte paga o meu salário. Então, o nosso compromisso não é somente com o eleitorado, é com toda a população. Agradeço a oportunidade. Eu peço que, enquanto que eu fiscalizo o serviço público, que me fiscalize, que quando eu errar, puxe as minhas orelhas, mas que quando eu acertar, que me apoiem. Então, assim, eu tenho aproveitado a oportunidade e sou grato por todas as experiências que eu estou tendo aqui, de poder ajudar, às vezes é um sorriso, que tu, né, vai lá e consegue resolver o problema de alguém. Então, isso não tem preço, né? Eu tenho uma filha de 8 meses, a Martina, falou no início do programa, e eu quero poder participar, poder contribuir para que nas próximas décadas, né, que tenha uma cidade melhor, e eu pude deixar a minha parcela de contribuição, não somente como cidadão pelotense, mas também como parlamentar. Agradeço do fundo do coração, e eu quero frisar essa mensagem, que se eu errar, que me puxe as orelhas, mas que quando eu acertar, que me apoiem. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado, vereador. Então é isso, Legislativo em Pauta, com o vereador Michel Promove, fica por aqui. E você, telespectador da Rede Câmara, siga nos acompanhando para conhecer um pouquinho mais do vereador que você elegeu. Tchau, tchau!